Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Valdério Rodrigues. Na aula de hoje nós vamos ver equações de segundo grau. A partir dessa aula, ao término dessa aula, o nosso objetivo é que você saiba identificar uma equação de segundo grau e seus coeficientes, tá? Essa vai ser a primeira aula de 5 aqui no canal sobre equações de segundo grau. Então vamos lá. Explicação. Equações de segundo grau. As equações com apenas uma incógnita são classificadas de acordo com o maior valor do expoente dessa incógnita. Mas, professor, o que são incógnitas? Incógnitas são aquelas letras que aparecem nas equações, tipo o x, o y, o m, o t. Essas letras que aparecem nas equações são chamadas de incógnita, ou também de variáveis, tá? Assim sendo, em uma equação de segundo grau, o valor do maior expoente da incógnita é 2. Para ser uma equação de segundo grau, o valor do maior expoente tem que ser 2, tá? A partir do momento que você encontra um expoente da variável x ou y maior que 2, essa equação já não é de segundo grau. Vamos lá. Aí aqui nós temos a incógnita x nessa equaçãozinha aqui, ó. E o expoente é o 2. Para ser de segundo grau, o expoente tem que ser 2. O maior expoente, tá? Esse aqui é o 1 e assim por diante. Note que o maior expoente de x é o 2, por isso que ela é uma equação de segundo grau. E lembre-se, em toda equação há o sinal de igualdade. Se não tiver esse sinal, quer dizer que não é uma equação. Por exemplo, se esse sinal não fosse de igualdade, fosse esse outro sinal aqui, ó. Vou colocar aqui para você. Maior que ou menor que. Ou maior que ou igual. Um desses sinais aqui, tá? Ou menor que ou igual. No lugar desse sinal de igualdade fosse um desses outros, essa não seria uma equação. Se chamaria inequação. Professor, e no caso quando não aparece nenhum desses sinais? Se só tivesse 3x ao quadrado mais 5x mais 4. Nesse caso, como não aparecia nenhum desses sinais, não seria equação e nem inequação. Seria apenas uma expressão algébrica, tá? Se não tivesse nenhum desses sinais. Vamos lá. Aqui nós temos uns exemplos. 7x menos 3x ao quadrado igual a 2. É a equação de segundo grau na incógnita x. Quer dizer que a minha incógnita é x. E é de segundo grau porque o maior expoente dessa incógnita é o 2. M ao quadrado mais 2m menos 5 igual a 0. Também é a equação de segundo grau na incógnita m. Tá? Agora nós temos outra incógnita, mas ela ainda continua sendo a equação de segundo grau. Maior expoente 2. Y ao quadrado igual a 25. Também é a equação de segundo grau na incógnita y. E aí nós temos a forma geral de uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Isso aqui se chama fórmula geral, tá? E essa fórmula geralzinha, observe que o a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é quem acompanha... Não acompanha ninguém, quer dizer, o termo independente, tá? Onde A, B e C são números reais. E A não pode ser 0, tem que ser diferente de 0, tá? Isso para ser uma equação de segundo grau. O A é o coeficiente do x ao quadrado, o B é o coeficiente do x e o C é o termo independente. A condição de A diferente de 0 é necessária, pois se A for igual a 0, o termo x ao quadrado se anula, não existiria. E não teremos mais uma equação de segundo grau. Tá? Por exemplo, se eu tivesse 2x ao quadrado igual a 20, é uma equação de segundo grau. O valor do A é 2. Mas, professor, e se esse A não fosse 2, se esse A fosse 0? Então, se ele fosse 0, ficaria 0 que multiplica x ao quadrado. Quando eu multiplicar 0 vezes x ao quadrado, isso aqui vai dar 0, porque todo número que multiplica 0, o resultado é 0. Então, 0 é igual a 20? Nunca, tá? Como o coeficiente deixou de existir, a variável deixou de existir,
Então, essa equação deixou de ser de segundo grau, tá? Por isso que eu não posso ter o a igual a zero, porque se eu tiver o a igual a zero, o termo x ao quadrado se anula. Se ele se anula, a equação deixa de existir. Entenderam? Então, toda vez o a tem que ser diferente de zero. Professor, quer dizer que o b e o c pode ser zero? Pode sim. O a, esse sim, tem que ser diferente de zero, tá? Uns exemplos aqui, ó. 4x ao quadrado menos 12x mais 9 é igual a zero. Qual é o valor do a? O a é quem acompanha o x ao quadrado, é quem? 4. O valor do b? Menos 12. E o valor do c? Apenas o 9. Então, tá aqui, a é igual a 4, b é igual a menos 12 e o c é igual a 9, tá? A incógnita é x e a equação é completa, pois tem todos os coeficientes, tá? Todos os três termos. Segundo exemplo, y ao quadrado menos y ao quadrado mais 4 é igual a zero. Quem é o a? É o menos 1. O b não tem, que é o termo que acompanha o y, tá? E o c é 4. Tá aqui, ó. O a menos 1, que é quem acompanha o y ao quadrado, menos 1, porque toda vez que não aparece um número, a gente coloca um 1, tá? Por isso que aqui é 1. O b é 0, porque não tem o y, o termo y sozinho. E o c é 4, é o termo independente, que não tem a variável. A incógnita é y e a equação é incompleta, pois o termo b é igual a 0. Não aparece o termo b, tá? Por isso que ela é incompleta. M ao quadrado mais 7m é igual a 0. Quem é o a? O a aqui no caso é 1, tá? Porque quem acompanha o m. O b é o 7, que é quem acompanha o m sem o quadrado, sem o expoente 2. No caso é o 7. E o c é 0, porque não aparece ele aqui. Se não está aparecendo um número aqui, quer dizer que o c é 0. A incógnita é m e a equação é incompleta, pois o c é igual a 0. Aí o último exemplo, 8z ao quadrado é igual a 0. O valor do a é 8, o valor do b, como não aparece o b, que é quem acompanharia só o z, é 0. E o c, como não está aparecendo, também é 0. A incógnita é z e a equação é incompleta, pois os termos b é 0 e c é 0. Se vocês observar, quando aparecem os valores a, b e c diferente de 0, a equação é chamada completa. E temos três tipos de equações incompletas. Quando o b... Quais são esses tipos? Quando o b é 0. Quando o c é 0. E quando o b e o c, os dois são 0. Tá? Então, tem quantos tipos de equações incompletas? 3 tipos. E aí, na próxima aula, nós vamos ver como é que eu resolvo uma equação quando o b é igual a 0. Aí eu vou fazer também um vídeo explicando quando o c é 0. E eu vou fazer outro vídeo ensinando quando o b e o c é 0, tá? Depois desse vídeo eu faço outros, explicando todos esses, tá ok? Para o vídeo não ficar muito longo. Aí vem aqui umas explicações aqui do lado, ó. A equação do terceiro grau, quarto grau e quinto grau e etc. Por exemplo, o maior expoente da incógnita x na equação 2x ao quadrado menos 8x ao cubo mais 2 igual a 10x elevado à quarta potência é 4. O maior expoente é 4. Logo, essa equação é do quarto grau, porque o maior expoente é 4. Aí vem aqui a primeira questão, assinale as equações de segundo grau. Nessa questão, você vai marcar um X nas opções que você acha que são equações de segundo grau, tá? Lembre-se que para ser a equação de segundo grau, o maior expoente da incógnita tem que ser o 2. Segunda questão, complete a tabela. A equação de segundo grau ficou nessa coluna aqui, ó, cheio de equações de segundo grau. Na segunda coluna, coeficiente de x ao quadrado. Quem é o coeficiente de x ao quadrado? É o coeficiente a. Nessa coluna aqui, você vai colocar o coeficiente b, que é quem acompanha o... Aqui não colocaram não, mas é quem acompanha o x, tá? E nessa última aqui, é o termo independente c.
você vai apenas classificar, tá? Cada um. Vou fazer aqui a primeira, aí vocês terminam o restante, tá? Então vamos lá. Nessa primeira equaçãozinha aqui, ó. Qual é o coeficiente A? Quem é que acompanha o x ao quadrado? Tá aqui, ó. Quem é? O 2. Então a resposta que eu coloco aqui é 2. Quem é que acompanha o x? É o meu coeficiente B. Quem é que acompanha o x? Menos 8. Então eu coloco aqui o menos 8. E o termo independente é aquele que fica sozinho. O 6 positivo. Eu coloco aqui o 6 positivo, tá? Como é positivo, não preciso colocar aquele sinal de mais. Aí o mesmo você faz com as outras equações. Complete a tabela, tá? Questão 3. Escreva as equações de segundo grau, dados os coeficientes. Ó, você vai escrever elas. Como já tem os coeficientes, você vai assim, apenas colocar a incógnita, x ou y, o que você quiser para escrever elas, tá? E em seguida classifique em completas ou incompletas. Eu vou responder para vocês a letra C, tá? Letra C, para ficar mais fácil para vocês. Então vamos lá. Letra C eu tenho o A, que é menos 1. Então quem acompanha o x ao quadrado é o A, né? Vamos lá, a equação não é desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O A é 1, negativo, então esse A eu vou tirar e colocar o menos 1. Então fica menos 1x ao quadrado mais o bx, só que o b é quem? O 9, então eu tiro o b e coloco o 9. Mais c, só que o c é 0. Se eu colocar 0 aqui não vai alterar nada, tá? Aí, organizando. Eu tenho esse 1 aqui, que acompanha o x ao quadrado, não tem a obrigação de colocar ele, tá? Eu boto só o x ao quadrado. Mais 9x. Esse 0, que é o valor do c, eu não tenho a obrigação mais de colocar ele, não. Eu só coloco assim. Essa equação é completa ou incompleta? É para classificar. Ele pede aqui para classificar, tá? Então você coloca que ela é incompleta. Não precisa colocar isso aqui não, tá? Eu vou só colocar só para vocês entenderem porque ela é incompleta. Ela é incompleta porque o x é igual a 0. Então vamos aqui para a próxima questão. A mesma coisa você faz com as outras, tá? Substitui o A, o B e o C e forma a equaçãozinha. Vamos lá, quarta questão. Escreva as equações de segundo grau na forma geral. Essa questão você apenas organizar, tá? Para ficar nessa forma aqui, ó. Primeiro eu começo com um A, x ao quadrado. Depois eu tenho um bx e depois eu tenho um c. Então você vai organizar elas para ficar o x ao quadrado primeiro. E depois o que tem só o x e por último igual a 0. Então vamos lá, organizar a letra A. Esse aqui, para me organizar, eu tenho que trazer ele para o primeiro membro. Se ele vai sair desse lado e vai para esse, ele vai inverter o sinal. Se ele está negativo, ele vem positivo. Desse lado eu tenho mais algum x ao quadrado? Não tenho, né? Então vou continuar com o próximo termo que tem um x, que no caso é o 4x. Então coloquei 4x. Aí eu tenho o 3 e tenho o menos 8. Tudo isso igual a quanto? Se esse lado tinha menos x ao quadrado e ele saiu, ficou nada. E na matemática nada é representado pelo número 0, tá? Então essa equação nós temos é essa. X ao quadrado mais 4x mais 3 menos 8. Será se já está na forma reduzida? Se você observar, não está, porque eu tenho aqui dois termos que não tem x. Então esses dois termos eu tenho que fazer as operações entre eles. Mais com menos é menos. 8 menos 3 é 5, né? Então eu vou colocar mais aqui a forma reduzida que vai ficar essa equação. X ao quadrado mais 4x. E 8 menos 3 é 5, com o sinal do maior. O sinal do maior é o sinal do 8, que é negativo. Então, o resultado é negativo. Tudo isso igual a 0. Agora está na forma reduzida. Cheguei ao meu resultado da letra A. Então, a mesma coisa você vai fazer com a letra B, C e D. Colocar na forma reduzida, tá?
organizar e igualar a zero. Vamos para a próxima. Aí vem aqui uma explicaçãozinha, ó, como verificar se um determinado número é ou não solução de uma equação. Aí o rapaz responde, basta substituir a incógnita da equação pelo número dado. Se esse número tornar a igualdade verdadeira, quer dizer que esse número é solução. Se não tornar a igualdade verdadeira, quer dizer que não é solução. Exemplo, observa a equação do segundo grau. Aí tem aqui a equaçãozinha, ó. X² menos 7x mais 12 igual a zero. Verifique se os números abaixo são solução da equação. Aí, ó, começou, nós temos a letra A, 3. Para verificar se o 3 é solução, basta, aonde tiver o x, substituir por 3. Não foi o que ele falou aqui, ó? Basta substituir a incógnita da equação pelo número dado. Quem foi o número dado aqui? Foi o 3. Então, nós vamos tirar o x e colocar o 3. Aonde tem x, a gente coloca o 3, tá? Na letra B, aqui, o exemplo, aonde tem o x, nós vamos tirar o x e colocar quem? O 5. Tá? Aí aqui tinha um x, ficou 5. Aqui tinha um x, ficou 5. Entenderam? Na letra C aqui é o menos 4. Aonde tem um x, coloca o menos 4. Aí, era x², ficou menos 4². Aqui nós tínhamos menos 7x, ficou menos 7 vezes menos 4. E por último, onde tem x, nós substitui por 4. Tá aqui e tá aqui ele. Entenderam? 2x aqui, ó, x² e o outro x, foram tudo substituídos pelos valores dados. Na letra A, nós temos que é para substituir por 3. Quando substitui por 3, ó, fica 3² menos 7 vezes 3. Professor, por que esse sinal de multiplicação se lá tinha só 7x? Lembrem-se, tá? Vamos pegar isso aqui que eu vou explicar melhor para vocês. Toda vez que eu tenho um número e uma letra, qualquer que seja o número e qualquer que seja a letra, entre esse número e essa letra eu tenho uma multiplicação. Então, isso aqui não é apenas menos 7x, é menos 7 vezes x, tá? Outro exemplo, se eu tivesse 3x, isso aqui seria 3 vezes x, tá? Toda vez que eu tenho um número e uma letra, eu tenho entre eles uma multiplicação. Se eu tivesse 5y, isso aqui é a mesma coisa de 5 vezes y. Entenderam? Por isso que aqui, ó, ficou tudo multiplicação, ó, em todas as alternativas. Porque eu tenho 7x, então é 7 vezes x. E no caso, na letra A, o x é 3, ficou menos 7 vezes 3. Na letra B, o x é 5, ficou menos 7 vezes 5. E assim por diante. Aí vamos ver bem aqui, ó, menos 3², menos 3, 7 vezes 3 mais 12. Isso aqui tudo, se você calcular, vai dar 0. E então é igual a 0. Se esse lado é igual a 0 e esse é 0, então o 3 é solução da equação, pois tornou os dois lados iguais. Tá? Professor, tem como você calcular para ver realmente se dá 0 desse lado? Tem sim, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos calcular, marra aqui embaixo do rapaz aqui. 3² menos 7 vezes 3 mais 12. Isso aqui tudo tem que dar 0 para o 3 ser solução, tá? 3² resolvemos primeiro as potências, depois nós vamos resolver a multiplicação. 3², 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Mais 12. Tudo isso tem que dar 0. 21, negativo. Com esse 9 aqui eu faço 21 menos 9. 21 menos 9 é 12. Como eu estou subtraindo esses dois aqui, qual é o sinal do maior? É negativo ou positivo? Negativo, que é o sinal do 12. Então, o resultado aqui deu negativo, tá? 21 menos 9 deu 12 negativo. E esse 12 positivo eu coloco aqui na frente. Tudo isso tem que dar 0. E menos com menos é mais, ou menos com mais é menos, e 12 menos 12, 0. Toda vez que eu tenho números opostos, no caso um é positivo e o outro é negativo, são iguais, eles se anulam, então dá 0. Então realmente esse lado é igual a esse. Então é verdadeiro, ó. Como é verdadeiro, então 3 é solução da equação, tá? Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode.
Uma equação de segundo grau tem quantas soluções? Ó, uma equação de segundo grau, como ela é do segundo grau, ela só tem direito a ter duas soluções reais, tá? Tá bem? E não é toda equação que tem solução dentro dos números reais. Tem equação que nem solução tem. Quais são elas, professor? São aquelas que o resultado da raiz quadrada, quando o x ou y, não sei qual seja a incógnita, o resultado é uma raiz quadrada de um número negativo. Como a gente não pode calcular a raiz quadrada de um número negativo, essas equações não têm solução dentro dos números reais, tá? É só uma observação. Aí aqui, ó, substituindo para ver se o 5 era a solução, nós colocamos 5 ao quadrado. É 25 menos 7 vezes 5 dá 35. Se eu fizer 25 menos 35, vai dar menos 10. Não é isso? Com mais 12, 12 positivo, ó, menos 10 com 12 positivo dá 2 positivo, que é diferente de zero. Por isso que isso aqui é falso. Então 5 não é uma solução. O menos 4, aqui, ó, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos com menos dá mais. 4 vezes 7 dá 28. 16 mais 28 dá 44. 44 mais 12 dá 56. E 56 não é igual a zero. Então é falso. Menos 4 não é solução. Se eu substituir por 4, eu vou ter 16 menos 4 vezes 7 dá 28. 16 menos 28 dá 12, negativo. 12 negativo com mais 12 dá 0. Então é verdadeiro. 4 é a solução da equação. Então as duas soluções são o 3 e o 4, tá? Dessa equação do segundo grau. Aí, ó, nós estamos chegando ao final. Aqui só tem esse quadrinho que você precisa responder, ó. Agora é com você, tá? Você tem que completar esse quadrinho todinho. Então vamos lá, ó. Eu tenho duas equações aqui, ó. X ao quadrado menos 4 vezes x mais 3. E desse lado eu tenho x ao quadrado menos 4 vezes x igual a 0. Aí você vai substituir por 1, por 2, e por 3 e por menos 1 para ver se é solução. Quais são a solução? Nesse lado você vai substituir por 0, menos 4, 2, negativo e 4. Para ver se é solução. Então você pode fazer assim, ó. Por 1 vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes x. Só que o x é quem? É 1 que eu estou substituindo por 1. 4 vezes 1 mais 3 igual a 0. 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 dá 4 e mais 3. 4 menos 1 dá 3. Sinal do maior negativo ou positivo? Negativo, que é o sinal do 4, tá? Então ficou menos 3 mais 3 igual a 0. Será se menos 3 mais 3 é igual a 0? É, porque são números opostos iguais, então se anula. 3 menos 3 é 0, e 0 é igual a 0. Então, o 1 é solução, tá? Ele perguntou quais os números são soluções. Então, você vai ver com 2, com 3 e com menos 1 para ver se são solução, tá? Esses cálculos você pode fazer na folha do caderno e depois você grampeia aqui junto com essa atividade, tá ok? Então, a mesma coisa você vai fazer desse lado. Substituir por 0, por menos 4, por 2 e por 4. Após substituir, você vê quais são soluções. Se der 0 de um lado igual a 0 do outro, então é solução. Então chegamos ao final de mais uma aula, tá? E até o próximo vídeo.